A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus que estamos juntos mais uma vez, em nome do Senhor, para mais uma meditação da palavra de Deus. Nesta oportunidade eu quero trazer uma palavra conhecida da igreja, dos nossos irmãos, dos obreiros, pastores, evangelistas, cooperadores da obra do Senhor e de toda a igreja. Eu quero ler a primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, alguns versículos que nos traz um conselho da parte do Senhor importante. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, que o título é Fidelidade e Diligência no Ministério. Diz a Bíblia: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, nós sabemos que ele se dirigiu a Timóteo, seu filho na fé, pastor mais novo, pastor iniciante. Portanto, ele estava iniciando o ministério da manutenção das ovelhas de Cristo da sua época. Ele estava iniciando o ministério da pregação e do ensino. No entanto, o apóstolo São Paulo, ele fala uma coisa importante aqui, que serve para quem é obreiro, serve para quem não é obreiro, serve para a igreja do Senhor, serve para quem é crente, fiel e quer morar no céu. Esta palavra é dirigida a obreiros, sim. Esta palavra é dirigida a crentes. Esta palavra ela é dirigida à igreja do Senhor, em especial aqueles que Deus tem chamado para o santo ministério. Veja, os irmãos, que o cuidado do apóstolo Paulo era ensinar aquilo que ele já conhecia e sabia, por ler, por estudar, por pesquisar e por experiência própria. Ele queria transmitir, transferir, ele queria passar este conhecimento para Timóteo. Timóteo, que era um menino, foi criado aprendendo a palavra do Senhor com a sua avó, com a sua mãe, e ele
ele tinha desejo de aprender sempre mais. O bom do crente é que ele sempre há de querer aprender um pouco mais. O bom da igreja, dos membros da igreja, é que ela vai querer sempre desenvolver o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento histórico, vai sempre querer desenvolver para se aprofundar mais, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais se busca, se encontra, não é? Quanto mais vai à fonte brota a água do conhecimento de Deus. E nesta palavra, o apóstolo Paulo, ele está aqui exortando a Timóteo diretamente e indiretamente toda a igreja. Ele fala a Timóteo, mas esse conselho a Timóteo serve para todo crente fiel, serve para todo aquele que quer crescer na graça e no conhecimento. E é o caso que nós estamos envolvidos. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento. Todos nós. Aquele que quer ter um bom aproveitamento nas Escrituras precisa aprender com Jesus, precisa ler, precisa estudar. E é o que ele fala aqui, não é? Que o obreiro novo, eu digo, o obreiro e o crente, ele precisa exercitar a fé, ele precisa exercitar o conhecimento. Para o exercício do conhecimento, ele precisa estudar e ler a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, primeiro, ele aconselha Timóteo a rejeitar fábulas profanas e fábulas velhas. O que é isso? Fábula é uma história sem fundamento, uma história inverídica. Fábula é um conto, é inventado. Fábula é uma história criada para distrair a atenção, ou para, se não distrair, vai servir para mostrar talvez um fato inexistente, inalcançável, um fato folclórico. Isso é fábula. A nossa fé, ela não pode estar baseada em fábula. A nossa fé, ela não deve estar baseada em conversas sem fundamento. Não. A nossa fé, ela deve estar baseada na palavra de Deus. E hoje, o cuidado que nós temos que ter é este, de ter nossa fé baseada nas Escrituras Sagradas. Há muitos fingindo que pregam a palavra, mas pregam fábula. Há muitos que enganam, dizendo que estão diante de Deus, pregando o Evangelho, mas não é o Evangelho santo, não é o Evangelho genuíno, não é o Evangelho que transforma, não é o Evangelho de poder, não é o Evangelho eficaz, que convence os ouvintes dos seus erros e males. O apóstolo Paulo, ele tinha com ele esta noção, e ele fala para Timóteo: Timóteo, é bom exercitar a fé, é bom exercitar a leitura, é bom exercitar a pesquisa, é bom exercitar a leitura das Escrituras. Para quê? Para que possamos adquirir conhecimento profundo em Deus. E ele diz aqui: rejeita as fábulas. Se você fizer isto, você será um bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da doutrina. Que coisa boa! Nós temos visto, meus irmãos, pessoas se apresentando como obreiros, pessoas se apresentando como evangelistas, pessoas se apresentando, digo, como missionários, mas com conhecimento raso da Bíblia, com conhecimento pequeno da palavra do Senhor, com conhecimento quase que ineficaz.
E isso tem trazido prejuízo para muitas pessoas, que eles se apresentam falando até bem, se apresentam falando difícil, se apresentam até postando a voz, se apresentam até se apresentando de uma forma que pode causar até engano, como de fato tem causado. O apóstolo Paulo, sabendo disto, ele aconselhou Timóteo a estudar, a ler, a exercitar, para ter conhecimento. E é o que ele diz aqui no versículo 7 e no versículo 8, ele diz o seguinte: o exercício corporal, ou seja, a educação física, para pouco aproveita, não tem tanto proveito, mas a piedade, em tudo ela é proveitosa. E o que é piedade? Piedade é uma vida na presença do Senhor, é uma vida pura na presença de Deus, é uma vida santa na presença de Deus, é uma vida voltada para Deus, debaixo do manto da humildade. E quem é humilde, quem é pequeno, ele é exaltado pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo uma coisa interessante, dizendo: olha, o exercício da piedade é proveitoso, porque a promessa da vida presente existe nele, no exercício da piedade. O exercício da piedade é proveitoso para a vida presente e para a vida futura. Isso quer dizer o quê? Que o tempo presente tem que ser dedicado à leitura e aplicação da palavra de Deus. Vai trazer proveito para os dias atuais e para os dias futuros. A igreja do Senhor, ela precisa entender que ela deve examinar as Escrituras. O obreiro deve examinar as Escrituras. O crente deve ler, deve pesquisar, repito, para quê? Para proveito pessoal e para também ter condições e capacidade para ensinar os demais. Aqui diz, porque há um trabalho para Deus, porque Deus, ele é vivo, salvador de todos os homens, diz o texto, principalmente dos fiéis. Deus, ele é Senhor, Deus, ele é Salvador, Deus, ele está pronto a se revelar através da sua palavra, e mais do que isso, ele está pronto para mostrar os seus segredos. O apóstolo Paulo, ele manda Timóteo a ler, ele manda Timóteo a pesquisar, ele diz: olha, manda estas coisas e ensine os outros. Para ensinar precisa aprender. Eu tenho tido o dissabor, eu tenho tido a tristeza de me deparar com pessoas que têm se apresentado como missionários, evangelistas, como pastores, mas que ao passar pelo crivo do conhecimento têm sido reprovados. Ao passar pelo crivo da palavra de Deus têm sido reprovadas. E aqui diz, no versículos 12, Paulo falando com Timóteo. Timóteo era moço, Paulo mais velho, Paulo já experimentado. Ele diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Você tem que ser exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis em tudo, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, o crente, ele tem que ser exemplo diante desta geração má. O crente tem que ser exemplo diante da igreja. O crente tem que ser exemplo diante da sociedade. O crente tem que ser exemplo por onde ele passa. Ele tem que deixar o bom cheiro de Cristo. Infelizmente, temos visto pessoas, temos tido dissabor de receber pessoas que aparentemente são pessoas até balizadas nas Escrituras, mas qual tem sido a nossa surpresa? Pessoas com o passar do tempo têm se revelado que não são exemplos nem de fé,
nem no trato, nem na palavra, não tem sido exemplo no amor, não tem sido exemplo na fé, não tem sido exemplo na pureza. Ei, não adianta se apresentar como crente, como obreiro, como obreira e falhar nas partes elementares que a Bíblia nos exorta. Não adianta pregar aos outros, ajudar na salvação dos outros e ficarmos reprovados. Não adianta ajudar na salvação de um número grande de pessoas e nós ficarmos reprovados diante da palavra do Senhor. Há um dom de Deus na nossa vida, há um dom de Deus sobre os nossos corpos, e esse dom é dado por Deus a quem é fiel. Esse dom é dado por Deus a quem tem compromisso com a sua palavra. Este dom estava na vida de Paulo, o apóstolo. Este dom de Deus estava na vida de Timóteo, porque eles receberam da igreja da época, dos pastores da época, que eram homens de Deus, fiéis, idôneos, por imposição de mãos, o encargo de levarem a palavra do Senhor para as pessoas, para as cidades, nas vilas, nos países da época. Aqui diz uma coisa, o apóstolo Paulo, eu quero fechar essa palavra com os dois últimos versos que lemos. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo: Timóteo, medita essas coisas, ocupa-te nela, ou seja, na palavra, seja exemplo dos fiéis, em tudo, no trato, na piedade, na fé, na argumentação, seja exemplo, Timóteo. Se você não quer ser reprovado, em outras palavras, parafraseando Paulo, ele estava dizendo para Timóteo: Timóteo, se você não quiser ser reprovado, seja exemplo, siga a palavra, aprenda a palavra, ame a palavra, estude a palavra, viva a palavra, para que você possa ter sucesso no teu ministério. Diz Paulo para Timóteo: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, aquele que estuda a palavra, aquele que ama a palavra, aquele que medita a palavra, porque há um conselho de Deus para meditar na palavra o tempo todo, de dia, de noite. Aqueles que fazem isso, eles tiram proveitos para si, e esse aproveitamento ele é notado por aqueles que estão de fora. Isso é lindo. E o verso último da nossa leitura nesta noite diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Aqui fecha a palavra: tem cuidado de ti mesmo. Quando Paulo fala isso para Timóteo, está dizendo: Timóteo, cuida da sua saúde, cuide do seu corpo físico, porque não adianta estarmos à disposição da igreja e do ministério se não tivermos saúde. Temos que ter saúde, temos que cuidar de nós. Os casados precisam cuidar da esposa, dos filhos, da casa, tem que cuidar da família para ser exemplo na igreja. Quantos que têm abandonado a família e diz, saindo pelas ruas, não, eu sirvo ao Senhor, tenho uma chamada ministerial, eu tenho que primeiro obedecer a Deus, fazer a obra de Deus, e abandona a família. Está errado. O primeiro cuidado tem que ser pessoal, o primeiro cuidado tem que ser da família, o primeiro cuidado tem que ser da sua própria casa, porque nós temos que servir ao Senhor com a nossa casa. Nós somos chamados por inteiro, não pela metade. Somos chamados para servir ao Senhor com a nossa família. Então nós que somos obreiros, você que é obreiro, cuide da sua casa, cuide em primeiro lugar da sua família, cuide dela, e depois você terá capacidade e condição de cuidar da igreja. Quantos que têm decepcionado suas famílias?
Quantos que têm decepcionado seus familiares? Quantos que não conseguem pregar para os seus familiares por não terem sido exemplos? Sejamos exemplo dos fiéis. E aqui diz mais: persevera nessas coisas, ou seja, conserve assim, não fuja desse conselho, porque fazendo isto, você será salvo. Salvará a ti mesmo e salvará aqueles que te ouvem. Olha a importância, olha o alcance da palavra. Tem muitas pessoas, tem muitos obreiros, muitos crentes que falam e não conseguem ajudar na salvação de ninguém, porque não é exemplo. O primeiro exemplo tem que ser dado na própria casa. O primeiro exemplo tem que ser dado no meio da família. O primeiro exemplo tem que ser dado no seio da família, e depois na igreja, e depois na sociedade. Porque é muito triste pessoas quererem ensinar os outros e serem reprovadas perante os seus entes queridos. Coisa triste. São pessoas que pregam, ensinam bonito até para muita gente, mas são reprovados dentro da sua casa. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele estava ensinando a Timóteo a não passar por este vexame. Não passe você, meu irmão, não passe você, meu amigo. Dá tempo de se reconciliar, dá tempo de consertar, é tempo de corrigir a trajetória. Seja exemplo dos fiéis, seja exemplo daqueles que praticam a palavra, seja exemplo daqueles que estudam a Bíblia, seja exemplo daqueles que examinam as Escrituras, seja exemplo daqueles que examinam diuturnamente a palavra do Senhor para crescerem na graça e no conhecimento. Deus quer que todos cresçamos na graça e no conhecimento. Deus quer que todos sejamos exemplos de fé, exemplo de verdadeiros cristãos, exemplo de verdadeiros crentes que primam pela palavra, que primam pela doutrina, que primam pelo conselho de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, meu irmão, que Deus te ajude, que esta palavra te ajude a corrigir a trajetória, que esta palavra te faça crescer, que esta palavra te faça prosperar. Não seja do grupo daqueles que desprezam a palavra, mas seja do grupo daqueles que perseveram, daqueles que manejam bem a palavra, a espada do Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Ore comigo. Deus Santo, em nome de Jesus, eu peço por todos aqueles que serão alcançados por esta mensagem, que eles sejam avivados na tua obra, que eles cresçam e prosperem em nome do Senhor Jesus, que eles cresçam e se agigante, que eles se tornem atalaias diante do Senhor, que eles se tornem verdadeiros evangelistas, sejam eles moços, sejam eles idôneos, mas que todos possam ser moldados pela tua palavra, que todos possam ser, ó Deus, fortificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Que esta palavra alcance centenas, milhares de pessoas, e que esta pequena contribuição da minha parte, ao ministrar, Senhor, neste momento, possa alcançar número de vidas que precisam do Senhor, que precisam do teu Espírito. Eu oro pela tua igreja em toda a face da terra e agradeço por essa oportunidade, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.